A persistência quebra a resistência, enquanto que a desistência faz com que o problema permaneça. Nós estamos aprendendo nesses dias, em nome do Senhor Jesus, justamente sobre uma área da vida que poucos são os cristãos que sabem lidar, que é justamente ser invejado. É inevitável? Sabemos que não, mas o ruim não é sermos invejados, ruim é não sabermos lidarmos com isso. E não sabemos lidarmos porque, infelizmente, na maioria das vezes, nunca fomos ensinados. E quando não fomos ensinados de forma errada, quer dizer, antibíblica, não pela palavra de Deus, em que nos traz o entendimento de como lidarmos ao sermos invejados. Hoje nós estamos, em nome do Senhor Jesus, na terceira quarta-feira, e o que eu tenho certeza que Deus vai falar forte ao nosso coração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Diga glória a Deus. Coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, que a sua palavra seja toda ela bem simples e descomplicada, mas divinamente inspirada e proveitosa, que em nome de Jesus eu possa pôr em prática o que o Espírito Santo há de falar ao meu coração. Faz a tua oração. Pai, nenhum demônio, nenhum principado é louco o suficiente para querer de alguma forma impedir o ouvir da tua voz ao coração de cada uma dessas pessoas, tantas que aqui estão participando presencial, como as que estão assistindo em casa ou em qualquer outro lugar. Meu Deus, libera sim os teus anjos com suas espadas desembainhadas. Repreendo, ó Deus, principados e potestades, e que a toda obra de inveja venha ela cair por terra. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E aplauda Jesus bem forte então. No livro de Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, a Bíblia Sagrada diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Não vos glorieis. É Deus falando ao invejoso e não ao invejado. Porque às vezes o invejoso, ele acha que invejar é algo natural, é algo normal, e não vê nenhum problema em invejar, sendo que há todo problema, porque se não houvesse, o próprio Deus não era contra o invejoso. Por isso que ele diz aqui de forma bem clara: não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. E ele continua dizendo: mas se tendes amarga inveja. A primeira coisa que nós já aprendemos é que a inveja, ela é amarga. Outra coisa que nós aprendemos é que a inveja não é só um sentimento, é um sentimento faccioso. Olha o que é que a Bíblia continua dizendo: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. Então a Bíblia nos mostra que a Bíblia nos mostra que a inveja é amarga. Segundo, a Bíblia diz que a inveja no coração do homem tem a produzir um sentimento faccioso. E nós temos aprendido sobre isso. O que significa um sentimento faccioso? Significa uma pessoa egoísta e de rivalidade desleal. Toda pessoa que é invejosa é uma pessoa egoísta. Ela não fica feliz com a vitória do seu próximo. Ela não se sente satisfeita. É aquela pessoa que ela traz consigo uma rivalidade. Mas não é só aquela rivalidade de disputar
primeiro lugar, não. É aquela rivalidade desleal. É aquela rivalidade em que você, ao chegar no seu cliente, o seu cliente diz: vá lá, mulher, vá lá, rapaz, olha, fulano de tal acabou de passar por aqui e disse que você nem trabalhando com esse produto estava mais. Quer dizer, agiu com deslealdade. Então, a Bíblia diz que sentimento faccioso é a mesma coisa de uma pessoa egoísta e que traz consigo uma rivalidade desleal. É desleal em tudo que ela faz. Agora é importante que você se lembre também em que o invejoso em tudo procura determinar um sentimento dentro de você. Porque ao você ficar sabendo que aquela pessoa que você ensinou, aquela pessoa que você confiou, aquela pessoa que até então você colocou no mercado, e de repente essa pessoa está sendo desleal com você, é importante você entender que o invejoso, ele tem a capacidade de determinar um sentimento. E aí, se você não vigiar, o que é que vai acontecer? Você infelizmente vai focar na direção errada. Você vai permitir que o seu coração se enche de mágoa, de ódio, de ira. Ah, se eu pegar fulano, espera aí que eu vou já mandar aqui uma mensagem para ela, vou já mandar uma mensagem para ele. Tu não tem vergonha não, criatura? Tu passou aqui sabendo que eu estou vendendo o produto, como é que tu faz uma coisa dessa? Aí começa essa discussão de lá para cá, daqui para lá. E é tudo que o diabo quer. Tudo que o inimigo quer é que você infelizmente haja pela carne. E a Bíblia diz que na carne há dissensões. A Bíblia diz que na carne há contendas. A Bíblia diz que na carne há inimizades. Uma vez que você faça isso, sem que você perceba, agora você permitiu que aquela inveja determinasse em você um sentimento. E aí você vai perder a batalha. E por que você vai perder a batalha? Porque infelizmente você trouxe para o mundo natural uma batalha que é espiritual. Por que é uma batalha espiritual? Se o fulano, cicrano, beltrano é que está me invejando. Olha o que a Bíblia Sagrada diz nos versículos seguintes: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então a Bíblia diz de forma bastante clara que a pessoa que é o invejado, no caso a inveja, a pessoa em si, ela pensa que é uma sabedoria, nossa, como eu sou esperto, como eu sou inteligente, e não é nada disso. A Bíblia diz que é diabólica, quer dizer, provém do diabo. Ora, se provém do diabo, então já dá para se entender em que nós estamos lidando com o que é espiritual. A pessoa em si, infelizmente, é só um canal, enquanto que o invejado é a vítima. Mas a pessoa que inveja não percebe isso não, porque de princípio parece que ela está ganhando vantagem. Ela foi lá, efetuou a venda, até trouxe o cliente para ela, de princípio ela salta fogos e tudo mais. Só que um dia a verdade chega, e quando a verdade chegar, como a forma a Bíblia Sagrada diz, para não ser contra a verdade, aquela pessoa vai passar por humilhação, vai passar por vergonha. Mas desde que você entenda, você não pode trazer esta guerra, esta batalha para o seu mundo natural. Você não pode fazer isso, que é o que na maioria das vezes as pessoas fazem. Elas entram em discórdia, entram em contenda, entram em discussão, criam inimizades, infelizmente se enche de rancor, mágoa, ira, ódio no coração, fica nos disse-me-disses. Satanás fica usando pessoas para te trazer informações, e quanto mais informações você for dando ouvidos, mais aquilo vai entrando dentro de você. Agora você está triste, desanimado, abatido, desfalecido, desencorajado. Por quê? Por conta de que só em você saber que fulano de tal, que você tanto ajudou, que você nunca esperou que fizesse o que fez com você, só em você ficar sabendo, infelizmente, por trazer para o mundo natural, tudo isso começa a agir na sua vida. Agora você está abatido, agora você está com raiva, e o pior é que mesmo que você ore, não vai surtir efeito algum. E por que não?
Porque você está orando, mas está orando com raiva da pessoa. Você está buscando a presença de Deus, mas lá no fundo do seu coração, se você pudesse, você esganava a pessoa. Não esganava não, eu matava mesmo, pastor. Eu matava mesmo. Esse é o problema. O ruim é que enquanto você não libertar o seu coração desse sentimento, você está preso àquela pessoa. Quer dizer, a inveja que aquela pessoa tem contra você vai permanecer prevalecendo. Por quê? Porque coração leproso, Deus não escuta. Você precisa perdoar aquela pessoa, por mais mal que ela tenha lhe feito, por mais inveja que ela tenha, ou por maior mal que ela tenha lhe causado, para que então você entre na batalha, como de forma no mundo espiritual, para vencer a guerra. Aí sim. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, de forma bastante clara, que de princípio, aquela pessoa que inveja, ela acha que está agindo com muita sabedoria, quando na verdade é o diabo que está por detrás, agindo através daquela pessoa. E aí a Bíblia continua, versículo de número 16: porque onde há inveja, há espírito faccioso. Veja que agora não é só um sentimento faccioso que opera através da inveja, do invejado, da pessoa que inveja. Agora é um espírito. O que é interessante, que você tem que entender, é isso. Se a pessoa, se fosse só a pessoa, a inveja em si, ela invejava a pessoa, ia embora e a inveja ia com ela. Mas por que depois que aquela pessoa é invejada, por que o mal começa a atuar? Por que o mal começa a agir? Porque na verdade a inveja é um espírito. Veja que a Bíblia está dizendo, porque onde há inveja, há espírito faccioso, que é rivalidade de forma desleal. A pessoa, ela traz dentro de si aquele egoísmo, aquele sabe de querer o que você tem, ser quem você é, fazer o que você faz, mesmo que não possa, mas ela não consegue entender isso, ela não consegue ver isso. Então a Bíblia Sagrada nos mostra em que a inveja nada mais nada menos é do que um espírito. Você precisa entender isso, você precisa compreender isso. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa: se você tivesse aprendido isso há muitos anos atrás, você teria evitado muitas chateações, você teria evitado muitos problemas, não só para você, mas até mesmo para os da sua casa. E aí continua, porque onde há inveja, há espírito faccioso, aí há perturbação. Aí há perturbação. Agora o espírito, que é no caso o espírito de inveja, começa a agir, começa a atuar. As coisas que estavam dando certo começam a dar errado. É o cabelo que do nada começa a cair e você começa a gastar e não vê resultado. Você muda de salão, vai para cá, vai para acolá, e você não acorda, você não desperta. E a pessoa que chegou e pegou no fio do teu cabelo e disse: nossa, como está bonito. Ficou como que se achando que admirado. Pronto, foi o suficiente. Você não vigiou, você não repreendeu. Jamais eu imaginava logo fulana, cicrana, beltrana. Eu jamais que ia pensar. Chegou, olhou para a sua geladeira e disse: vala, nossa, mas a tua geladeira é cheia, né? Nossa, olha que coisa bonita. Um dia eu vou ter uma geladeira dessa na minha casa. Hoje, quando você abre a sua geladeira, parece navio, só ver água. Entrou no seu quarto e quando entrou, viu o seu guarda-roupa. No que você abriu só uma portinha do guarda-roupa, a pessoa só faltou cair dentro. Nossa, como tu tem roupa, fulano. Hoje você está penando para ver se consegue costurar as roupas que tinha, para ver se ainda dá para usar. A pessoa foi na tua cozinha, chegando lá, você foi abrir lá a sua despensa. Na hora que você abriu, a pessoa disse: vixe, mulher, mas quando tu faz o mercantil, tu faz mesmo, né? Você não atentou, você não vigiou. Jamais eu imaginar que, pelo amor de Deus, né, pastor? Esse é o problema. O problema é que, infelizmente, nós, por sermos bons,
achamos que temos que sermos demasiadamente bom. E você não conhece o coração de ninguém. Você não sabe quem na verdade é aquela pessoa. Até porque então o invejoso nunca, jamais vai ser uma pessoa desconhecida. Sempre será uma pessoa conhecida. E de sua confiança. Você vai ver isso aqui daqui a pouco. Então de repente o que vai acontecer? As coisas começam a desandar. E você está trabalhando, corre de um lado, corre do outro, arregaça a manga, faz aqui, faz acolá, a coisa não rende, a coisa não prospera, a coisa não melhora, e você está como quem sem saber que negócio é esse. Você está perturbado, você começa a ficar perturbado. Perturbado que eu digo, não é endemoniado, não é isso não. É porque você não consegue juntar os pingos nos i. Você não consegue encontrar razão por que aquilo está acontecendo. Por que aquilo está havendo? Meu Deus do céu, não pode uma coisa dessa, meu Pai do céu. Jesus de Nazaré, antes você tinha uma meta para vender todo mês, você ultrapassava a meta. Depois que a pessoa começou a perceber que você estava vendendo demasiadamente mais do que ela, essa pessoa começou então a se aproximar de você. E isso, infelizmente, você foi abrindo porta para essa pessoa. Hoje você corre, soa, combate o bom combate, e para alcançar a meta, meu Deus do céu, tem sido aos 44 minutos do segundo tempo, e é porque Deus é contigo, porque se não fosse, você virava mês em cima de mês e não alcançava a sua meta. Então o que acontece? Você está como que estivesse perdido, você não consegue entender. Então a Bíblia Sagrada diz que esse espírito começa a atuar. Esse espírito de inveja começa a agir. E consequentemente, por ser uma ação diabólica, a pessoa fica como que perturbada, fica como quem sem saber por que aquilo está acontecendo. Começa a agir de forma natural, atuar de forma natural, mas as coisas é só piorando. A coisa é só piorando a cada dia. E você não liga uma coisa com a outra. E diz mais a Bíblia: perturbação e toda a obra perversa. E toda a obra perversa. Então veja que esse espírito de inveja traz a perturbação e consigo toda a obra perversa. Você é uma pessoa que você é dada no seu trabalho, você é uma pessoa que é dado para os seus filhos, você é uma pessoa que é dado para o seu casamento, você é uma pessoa que é dado, tudo bem, glória a Deus, você arregaça a manga, parte para cima, faz a coisa acontecer, mas de repente a pessoa chega para você e diz: nossa, como os teus filhos são obedientes, você não vigia. Claro, pode parecer um elogio, eu não estou dizendo que 100% é inveja, mas dá para sentir, dá para perceber quando é um elogio e quando vem com um tom de inveja, mas você não vigia. O que o diabo faz a partir de então? Ele começa a trazer obras perversas. Ele sabe que as más companhias corrompem o bom costume, e começa a colocar na vida dos seus filhos pessoas em que, sem você vigiar, sem você perceber, por dar muitas vezes liberdade aos seus filhos, por demonstrar total e inteira confiança neles, coisa que é muito perigosa, porque os seus filhos nunca viveram a idade que estão vivendo, mas você quer aparentar um pai liberal, uma mãe liberal, e com isso vai sofrer, até que você entenda que os teus filhos, eles nunca viveram a idade que estão vivendo, e ainda não têm condição de andarem com os próprios pés, enquanto que eles não comecem verdadeiramente a amadurecer. O diabo coloca as más companhias, que sabe o de Satanás, que corrompe o bom costume. Daqui a pouco, sem você perceber, começou lá: nossa, como teus filhos são obedientes, nossa, olha, meus parabéns, viu? E aí as coisas vai desandando, chama-se de obras perversas. Chama-se de obras perversas. A pessoa chega para você e diz: me diz uma coisa, tu não se cansa de ir para a igreja não, criatura? Tu não se cansa não? Não é nem por conta só de você estar vindo para a igreja não, é por conta de que se você der a marcha ré, aquela pessoa que está falando
estava acostumada a lhe ver na calçada da casa, ou quando não assistindo novela, ou quando não você estará lá dentro de um quarto triste e deprimida, e a sua vida em nada mudar, mas na hora em que ela percebeu que você tomou uma atitude, sabe de uma coisa? Eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida. Logo vem aquela pessoa que está acostumado a te ver rente com o chão, que está acostumado a te ver ali no nada. Quando você começa a fazer algo diferente, aquilo incomoda, porque toda e qualquer que seja a pessoa que é invejosa, quando você começa a fazer o que você não tinha o costume de fazer, que vai mudar a tua história, aquilo começa a incomodar. E agora essa pessoa, se você não vigiar, ela vai sorrateiramente, até que de repente você começa a aceitar aqueles conselhos. É mesmo, né? Quarta, sexta, domingo na igreja, ixi, estou parecendo um beato, estou parecendo uma beata. É mesmo, né? Podia tirar uns dias para mim descansar. Mas descansar como? Pelo amor de Deus. Descansar de que forma? Descansar de que maneira? Se você está vendo como é que está a sua casa, se você já tem todo o teu jeito e não deu certo, se o problema que você está lidando é espiritual, você pode aconselhar, entra no ouvido e sai no outro. Se o problema que você está passando é espiritual, você pode puxar o cinturão e matar de bater, não vai adiantar. Você pode colocar dentro de um quarto, trancafiar, no dia em que a porta se abrir, a pessoa sai e volta a fazer tudo de novo. Ficar em casa para quê? Se você está vendo que a coisa, o caldo está engrossando. O que é interessante é que esses tais conselheiros do diabo, que não se preocupam como é que você está em casa, que não se preocupa se você fez o mercantil esse mês, que não se preocupa se a sua conta de energia ou de água já foi paga, que não se preocupa como é que está o teu casamento, você, seu marido, você, sua esposa, que não se preocupa com o futuro dos teus filhos, mas ama colocar gosto ruim naquilo que você tenta fazer para melhorar a situação. Você tem que despertar, você tem que acordar. Você não pode ser essa pessoa tão inocente, não. Veja que a Bíblia Sagrada diz que a pessoa fica em estado de perturbação porque não sabe o que está acontecendo aquilo. Mas não pode uma coisa dessa. E agora, por segundo, a Bíblia Sagrada diz que há toda a obra perversa. A toda a obra perversa. Agora nós vamos darmos um passo à frente. Nós vamos aprendermos sobre 3 condições em que podemos sermos invejados. É claro que existem outras que nós vamos aprender, mas hoje nós vamos aprender 3 condições em que nós podemos sermos invejados. Primeiro está no livro de Salmos, capítulo de número 106. 3 condições em que podemos sermos invejados. Salmo 106, versículo de número 16, diz assim: e invejaram a Moisés no campo, e a Arão o santo do Senhor. Repita comigo: e invejaram a Moisés e a Arão no campo, o santo era o pecador, era um derrotado, era um fracassado, era alguém que não tinha onde cair vir, porque morto que até numa poça de lama. Quem era, pessoal? O santo do Senhor. O fato de você ser de Deus não quer dizer que vai te livrar de ser invejado. Não, menino, eu sou de Deus, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero. Não, eu ajudo, eu sou coroinha da igreja. Olha, eu, tem nem perigo, engano seu. Porque a Bíblia Sagrada diz em que invejaram a Moisés e a Arão no campo. E a Bíblia ainda se preocupa em me dizer e te dizer e nos dizer: o santo do Senhor. Então o fato de eu ser de Deus, você ser de Deus, isso não vai isentar-nos de sermos invejados.
E outra também que você precisa entender de forma bastante clara: isso também não impede com que a inveja não pegue. Não, mas não pegue em mim não, porque eu sou pastor. Vai nessa, besta. Não pegue em mim não, porque eu sou da igreja, eu sirvo ao Deus Altíssimo. Vai nessa também. Por que eu estou lhe dizendo isto? Por conta de que diz a Bíblia Sagrada, e você pode ler o histórico de Moisés e Arão. A Bíblia diz que havia Datã, Corã e Abirão, 3 homens que o invejavam, mesmo eles sendo santos do Senhor. A Bíblia diz que por conta da inveja desses, a quantidade de problemas que eles tiveram de enfrentar não foi deste mundo. Não foi deste mundo. A inveja até que não possa te derrubar, mas o que te pode causar de problemas, você não tem ideia. Ah, pastor, então espera ainda, o senhor quer dizer então em que é inevitável os problemas causados pelo invejoso? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Moisés e Arão não tinham o ensinamento que nós temos hoje. Eles estão passando nu e cru. Em outras palavras, eles estão passando sem saber com que estão lidando. Hoje não. Hoje nós temos aqui o exemplo em que invejaram a Moisés e a Arão no campo, o santo do Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra em que há 3 condições em que podemos sermos invejados. E o primeiro, no campo. Diga, no campo. O que representa o campo? Lugar de trabalho. É inevitável. Você pode até não trabalhar para um patrão ou para uma patroa. Você pode ser autônomo. Você trabalha para você mesmo. Mas no mesmo ramo em que você trabalha para você mesmo, existem outros que trabalham. E esses outros que trabalham no ramo em que você trabalha, quando eles começarem a perceber que você está se destacando mais do que eles, e eles tiverem esse espírito faccioso, esse espírito de inveja, pode ter certeza de uma coisa: eles vão fazer de tudo, mas de tudo, para causar uma rivalidade totalmente desleal. Vai chegar a falar mal de você, vai chegar a falar mal do seu produto, vai dizer que você não, até que faz mais ou menos, mas é muito careiro, é muito careira. E quando você começar a saber disso, aí volta para o começo da mensagem. Cuidado para que isso não determine o sentimento dentro de você, porque se isso acontecer, você vai perder a batalha. Porque você vai sair do seu espírito, você vai sair do mundo espiritual e você vai começar a atuar no mundo natural. E no mundo natural não se vence a inveja. Você não consegue vencer a inveja no mundo natural. Isso eu lhe digo e ainda assino embaixo. Olha o que a Bíblia Sagrada diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Diga comigo, Eclesiastes 4:4. Diga, está escrito. Está escrito. Só para o sono passar. 1, 2, 3 e já. Está escrito. A destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. Eu vou repetir. A destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. No que você é bom, em alguma coisa você arrebenta. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Em alguma coisa você arrebenta. É no atendimento. De repente você não tem muito conhecimento, você não tem anel de formatura, mas quando você abre a boca, você atende uma pessoa com um sorriso no rosto. Aquilo cativa o teu cliente. Aquilo faz você ser o diferencial onde você trabalha. E agora de repente fulano olha para você e diz: mas como é que pode? Eu sou formado, tenho um anel no dedo, tenho certificado, tenho tudo. E por que fulano é tão melhor do que eu? Não aceito uma coisa dessa, está vendo? Isso é inadmissível. Eu não aceito, mas não aceito mesmo. O que você acha que essa pessoa vai fazer?
ela, por conta de um egoísmo, por conta de uma rivalidade totalmente desleal, vai começar a agir. Vai começar a agir. Pode levantar o teu patrão contra ti, com conversas que nem aconteceu, e quando você menos perceber, está lá o teu celular tocando, o WhatsApp chegando, e se você não vigiar, mais uma vez, seu coração começa a se inchar. Veja que a Bíblia diz que a destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. Mas se você não quer ser invejado naquilo que você faz, é só deixar de fazer. Pastor, eu não quero ser invejado, porque olha, meu pastor, para falar a verdade, eu trabalho para mim. Eu sei que você trabalha para manter sua casa, você trabalha porque você não quer depender do A, depender do B, você não quer viver de migalhas que caem da mesa. Eu sei disso, mas só que o que te inveja, no caso o invejoso, para ele pouco importa. O que ele quer é tirar você do ramo. O que ele quer é que você, sabe de uma coisa, vou deixar de vender isso, vou vender aquilo. Aí você deixa de fazer o que você realmente é bom, vai fazer outra coisa, a coisa não dá certa, e aí depois você está endividado, porque você criou essa situação e está reclamando, quando na verdade não era para reclamar, porque você foi o causador de todo aquele prejuízo. Você tem que abrir os seus olhos. A destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. Você é bom em alguma coisa, você arrebenta em alguma coisa, seja o que for, não importa. De repente você faz como ninguém. Meu Deus, eu corto um cabelo como ninguém, eu faço uma pranchinha, uma pranchada, seja como for, como ninguém. Jesus, olha, eu faço uma galinha, meu Deus, como ninguém. Bem, o bem da verdade, que a destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. Segundo, Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, versículo de número 17, olha o que a Bíblia diz: portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos. Quem é que estava reunidos? Estava Pilatos, estava Caifás, estavam os judeus, os escribas, os fariseus e Barrabás, e a pessoa de Jesus Cristo. Jesus agora está ali para ser sentenciado e condenado. E aí a Bíblia Sagrada diz: portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Até aqui tudo bem. Mas olha o que é que diz o versículo seguinte, versículo 18. Lê aí por gentileza. 1, 2, 3 e já. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E quem é que sabia que Jesus Cristo tinha sido entregue por inveja? Pilatos. Quando Pilatos viu nos olhos de Caifás e de todos os demais o ódio, a ira que eles tinham de Cristo, ele chegou a uma dedução: é inveja. Isso daí é inveja. Então a Bíblia nos mostra que entregaram a Jesus por invejá-lo. Enquanto os invejosos não fazem algum mal para nos prejudicar, eles não cessam. Veja o que eles fizeram: pegaram a Cristo, que nada mal lhes tinha feito, só tinha feito bem. Jesus não ofendeu nem uma mosca, não prejudicou nem uma formiga, a ninguém prejudicou, a ninguém fez mal algum, mas mesmo assim o invejavam. Eu quero que você entenda uma coisa: você não precisa ter feito nada, você só precisa existir, ser bom no que faz, que alguém vai querer fazer de tudo para lhe derrubar, vai querer fazer de tudo para lhe prejudicar, vai querer fazer de tudo para colocar você rente com o chão. A Bíblia diz que pegaram a Jesus de Nazaré, o entregaram a Pilatos para ser morto, só por conta de que o invejavam. Mas por conta de quê? Por conta que ele curava os enfermos,
não condenava pecadores, antes perdoava-os de seus pecados, só fazia o que era bom. E aquele fazer bom despertou neles um sentimento faccioso, despertou dentro deles um ardor de inveja. Então você é aquela pessoa que ajuda todo mundo, você é aquela pessoa que estende as mãos, você é aquela pessoa que divide do prato, você é a pessoa que dá da roupa que veste. Mas tem pessoas que infelizmente lhe invejam por causa disso, lhe chamam de besta, só quer aparecer, quando na verdade esta pessoa não tem nela o mesmo dom que você tem de ajudar o seu próximo. Porque ajudar o próximo é um dom, não é só querer. Porque se for só querer, a pessoa faz e logo se cansa e deixa de fazer. Então a Bíblia Sagrada diz que invejaram a Jesus de Nazaré e lhe entregaram aos seus inimigos. Então o invejoso, ele, enquanto não tentar de alguma forma a mim, a você, a nós nos prejudicar, eles não querem cessar. Mas não tenha medo, porque a Bíblia Sagrada diz que pensando eles que estavam fazendo mal a Cristo, pensando eles que estavam vencendo a Cristo, na verdade não estavam. Estavam perdendo a batalha, estavam sendo derrotados, porque tudo aquilo era um propósito de Deus, tudo aquilo era uma missão que Deus confiou a Jesus de Nazaré. Então eu estou aqui para lhe dizer, pelo Espírito Santo de Deus: meu pastor, esses dias agora eu fiquei tão chateado com fulano, eu fiquei tão chateada com cicrano. Olha, o senhor não tem ideia do mal que essa pessoa estava tentando me fazer. Pois acaba com isso. Não tenha raiva, não tenha ódio, não tenha mágoa, não guarde ressentimento. A Bíblia diz, está escrito, que é virtude do rei passar por cima da transgressão e seguir em frente. Mas o tolo considera, o tolo fica mastigando aquilo e colocando aquilo para dentro dele ou para dentro dela. Então ponha isso no seu coração. E o que? Que por maior que seja o invejoso, por mais mal que ele tente lhe fazer, por mais mal que ele tente lhe causar, pensando ele que está no controle, na verdade não está coisa nenhuma. E por que eu lhe digo que não está por coisa nenhuma? Porque lá em Salmos capítulo 106, diz a Bíblia que os que invejaram a Moisés e invejaram a Arão, a Bíblia diz que a terra se abriu e foram engolidos vivos. Porque acaba que o mal volta para aquela pessoa que lhe desejou o mal. O mal por si mesmo se destrói. Diga glória a Deus por isso. Isaías capítulo de número 11. Isaías capítulo de número 11. Olha o que é que a Bíblia fala aqui. Isaías capítulo de número 11. Agora aqui está o segredo, dentre muitos, do que eu preciso fazer para lidar com o invejoso. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer para lidar com o invejoso? Isaías capítulo de número 11, versículo de número 13, diz assim: e afastar-se-á a inveja de Efraim, e afastar-se-á a inveja de Efraim. Continuando, e os adversários de Judá serão desraigados. Eu vou ler de novo, isso aqui é importante. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Então veja que havia-se o invejoso e o invejado. O invejado não iria se permitir de hipótese alguma oprimir a pessoa que o invejava. Mas não quer dizer que a Bíblia está dizendo que tinha que andar um do lado do outro e se abraçando na rua, não. Porque a Bíblia Sagrada diz: afastar-se-á do invejoso, afastar-se-á-se dele. Às vezes você é tão inocente que você não quer acreditar. Não, mas eu não posso acreditar, não tem como. Aí eu aprendo uma lição. E que lição é esta?
A Bíblia nos mostra que na maioria das vezes o invejoso é alguém conhecido, e para tirarmos a inveja é necessário tirá-lo da nossa presença. Efraim e Judá eram conhecidos, eram nações, povos do mesmo povo conhecido entre si, e Deus está dizendo: afastar-se-á. Isso quer dizer que na maioria das vezes o invejoso, o que te inveja, é uma pessoa conhecida. Às vezes você diz: é meu marido, agora pronto, eu vou pedir carta de divórcio. Não, não é isso. É minha esposa, eu vou me separar. Não, também não. É o meu irmão, eu vou dizer: meu irmão, pelo amor de Deus, não ande mais na minha casa não, por tudo quanto é mais sagrado. Fique por lá mesmo, não vem aqui não. Porque quando você vem, parece que você vem com uma carrada de terra nas costas. Você só vem para enterrar. É isso que eu vou fazer, pastor? Também não. O que você vai é ser mais esperto do que o invejoso. Primeiro, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você vai fechar essa matraca. Primeira coisa que você vai fazer é fechar a tua matraca. Tem-se um ditado que diz que boca fechada. Diga para o seu irmão: a tua boca tem se enchido de mosca. Primeira coisa, você identificou o invejoso? Você sabe quem ele é? Você sabe? Sei quem é. Então fecha a matraca. Fecha a boca. Fecha. Porque ele está tão acostumado a você se entregar de bandeja, que quando você parar de fazer isso, essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: vixe, não conta mais nada, não diz mais nada. Lá dentro de você, você está doido para jogar um sal grosso. Lá dentro de você, você está pedindo a Deus para derramar azeite na cabeça dele, ou então pegar o sabão e lavar com o sabão do lavandeiro. Mas não tem como fazer, porque senão ele vai dizer: nossa, que é isso? O que é isso? Então esse afastar-se-á aqui não quer dizer vá para bem longe, saia de perto de mim. Não, não é isso. É primeiro fechar a boca. Fecha a boca. Se você não entender o que Deus está lhe dizendo, me perdoe, é porque você gosta de sofrer mesmo. É porque você realmente gosta de sofrer. Porque quem na maioria das vezes tende a armar o invejoso é o invejado, sem perceber. Quem tende na maioria: nossa, eu atendi 10 clientes hoje, tu acredita? Estou mortinha, estou quase que não estou me aguentando em pé. Foi mesmo? 10? Nossa! E é um parente seu, é um familiar seu, é uma pessoa conhecida. É uma pessoa conhecida. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Fecha a matraca. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: fecha a boca. Fecha a boca. Fecha a boca. José não fechou a matraca, passou pelo que passou, despertou a inveja no seu próximo, despertou a inveja nos seus próprios irmãos. Por quê? Porque foi falado os seus sonhos, foi falado que Deus tinha colocado no coração dele, e ele agora infelizmente vai passar pelo que passou. Por conta de quê? Por conta de que ele mesmo despertou a inveja dentro da sua própria casa. Se você vai comprar o carro, fique calado. Sabe o que é interessante? Você tem um grupo da família. Rapaz, para cima de mim não dá. Isso daí é querer ofender a minha sabedoria em Deus. Você tem um grupo da família. Aí você está feliz, está contente, está alegre. Aí você diz assim: gente, eu quero compartilhar com todos uma vitória que Deus me deu. Aí você vai e bate a foto do faqueiro. Bate a foto do faqueiro, ó, o novo. Bate a foto e coloca lá. Você sabe como é que você descobre o invejoso? É fácil, é muito simples. Na maioria das vezes ele é o último a se alegrar. É o último a se alegrar. É o último.
E às vezes você, você vai no celular e fica olhando, fala, fulano ainda não falou, fulano ainda não falou, de besta que você é, mas você é muito besta. Ah, povo em besta esse. Como se o fulano comentar fosse encher minha barriga, só se for de vento. Mas você fica, vixe, fulano não comentou, por isso que olha para o irmão que está do seu lado e diz, por isso que você é pobre. Porque isso é mentalidade de pobre. Atitude e comportamento de quem tem uma mentalidade de pobre. Segunda coisa, sabe o que é interessante? É que depois ele vai escrever, ou então vai ligar para você, ou vai falar para alguém, e alguém vai vir te falar. Interessante, né? Nem disse para nós que ia comprar. Nem disse nada, né? Ixi, agora cheio de mistério, cheio de segredo. Agora, olha o tolo. O tolo vai dar satisfação. É não, mulher. É porque não deu tempo. Mas né, olha para o irmão que está do seu lado e vê se ele tem cara de tolo. O tolo vai dar satisfação. Você conhece gente assim? Não é porque eu fico preocupado, pastor, com que o fulano lá vai ficar sentindo, né? Pode se sentir ofendido, né? Não fica não. Fica não. Pode ter certeza que não fica. Pode ter certeza que não fica. Você tem lá o seu grupo da família, e é assim que está acontecendo, às vezes tem acontecido. É interessante que eu estou lhe dizendo isso, porque afastar-se-á, está aqui na Bíblia, gente, ó. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Porque na verdade o invejoso, ainda que sendo da própria família e da própria casa, se faz teu adversário. Se faz teu adversário, não teu inimigo, mas se faz teu adversário. Se faz teu adversário ao ponto de que você nem percebe que ele torce meio contra, sabe? Que a coisa não aconteça, que a coisa não dê certo, que a coisa não funcione, que a coisa não vire. Sabe como é que é? E outra coisa, deixa eu lhe dizer uma coisa, preste bem atenção. Se você receber uma encomenda, trabalhe de dia e de noite até morrer, mas não chame aquela pessoa que quando se senta para lhe ajudar, é só falar mal dos outros. Se você fizer isso, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, você vai estar pedindo esmola de porta em porta. Não faça isso. Porque na maioria das vezes uma pessoa invejosa, ela não sabe ficar de boca fechada sem estar falando da vida dos outros. Existem tantas maneiras que eu sei em diagnosticar o invejoso, que se eu for lhe ensinar, você vai ficar horrorizado. Então é bom lhe dar só umas dicasinhas simples mesmo. É bom que você aprenda isso. Trabalhe de dia e de noite até ficar assim, ó. Tu tá assim porque trabalhei demais. Por que tu não me chamou? Deus me livre. Uhul! Ô glória! Jesus pode prosperar esse ministério. Jesus, nós estamos aprendendo. Porque quando começamos a sermos invejados, a inveja não vai nem fazer cócega. Não chame para ajudar. Não chame. Não chame para ajudar. Não chame. Não chame para ajudar. Não chame. Faça só. Procure ver as pessoas, que é fácil você diagnosticar. Que se eu for lhe dar exemplo vai demorar muito tempo aqui. As pessoas que você pode realmente contar, que pode te ajudar na hora que você receber uma grande encomenda, ou como quer que seja, como for. Não chame para ajudar. Não chame. Mas não chame mesmo. Pode ser irmão, irmã, pai, mãe, tio, cunhado, genro, pode ser lá quem quer que seja. Não chame. Não chame para ajudar. Porque o invejoso,
Não tem como ser uma pessoa desconhecida. Como é que, pelo amor de Deus, eu vou invejar uma pessoa que eu não conheço? Ai, me diz aí. Me diz. Como é que eu vou invejar uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos se eu não conheço? Então, para mim invejar alguém, essa pessoa, ela tem que ser minha conhecida. Eu tenho que saber de algumas coisas, ou procurar saber acerca de algumas coisas. Então não é difícil diagnosticarmos. Não é difícil você saber quem é essa pessoa. Sabe o que é interessante? Que enquanto o meu amigo está pregando aqui, parece uma imagem dentro da sua cabeça. Você está com medo. Meu Deus, tira essa imagem da minha cabeça. Não, fulano de tal não é possível. Não, fulano de tal, pois é. O próprio Deus vai mostrando para você enquanto você está ouvindo a pregação. Enquanto você está ouvindo a pregação, a pessoa está nítida na tua cabeça. Está nítida. Aí você está juntando os pingos nos i. Por isso que fulano assim, por isso que fulano assado. Meu Deus do céu. Não, mas fulano de tal. Esse é o problema. É que você não quer acreditar. Você não quer crer. Você não quer acreditar que realmente aquela pessoa está ali invejando. Você não quer acreditar. Terceiro, para nós terminarmos, é importante que você entenda que a Bíblia Sagrada diz: e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará a Judá. Efraim não invejará a Judá. E por que não invejará a Judá? Claro, não vão ter mais acesso. Não ter acesso a pessoas invejosas. Não ter acesso. Mas difícil, pastor, agora eu tirar, porque eu já dei tanta liberdade, pastor, porque abre a minha geladeira, vai lá e faz a pipoca quando quer. Olha, não pede mais nem emprestado. Mulher, estou levando tua garrafa de café. Tá certo. Tá certo. É, pastor, mas eu não fico chateado não, porque ao menos estava cheio, eu tinha acabado de fazer o café. É bom que você faz outro, besta. Você vai ter que gastar mais. Mas sabe por quê? Porque você me perdoe. Tudo bem, eu sei que lhe falta o conhecimento, porque você nunca foi ensinado, principalmente biblicamente falando. Você foi ensinado que se tem que se ter muito medo de ser invejado, mas nunca foi ensinado de como lidar com a inveja. Esse é o problema de muitos crentes. E eu lhe digo, viu, 99% dos crentes jamais aprenderam sobre isso. Jamais aprenderam sobre isso. Então, aqui resumindo, terceira coisa, não ter acesso. Diga para o irmão, não ter acesso. Não deixe vestir as suas roupas. Não deixe vestir as suas roupas. Eu já tive de ver pessoas invejosas vestirem uma roupa em que cabia 5, mas só em a pessoa estar ali dentro daquela roupa, para ela estava arrebentando. Estava arrebentando. Eu já tive de ver pessoas só pelo fato de vestir a roupa que era daquela pessoa, está me entendendo? Andar assim, ó. Tudo bem? Tudo bem. Por que tu não está respirando? Porque está muito apertado. Mas como é que tu comprou uma roupa apertada desse jeito? Mas ela não diz, não é minha não. Porque ela quer se passar por você. E para dizer que não é dela, alguém tem que reconhecer e dizer: essa roupa não é do fulano não, essa roupa não é da fulana não. Aí a pessoa manda gente de vergonha não, porque o invejoso não tem vergonha. Mas foi ela que me pediu para vestir. Não diz que pediu emprestado não. Porque o invejoso, na verdade, ele sempre quer estar por cima. Espere a próxima mensagem. Também eu lhe peço, você que está aí nos assistindo, essa mensagem falou com você? Falou. Se você puder nos abençoar em nome do Senhor Jesus de Nazaré, com uma oferta, você que de repente gostaria de dizimar nesse ministério, seja fiel. Você pode enviar a oferta que você sentir no coração, estará abençoando o Ministério Igreja Pentecostal Celebrai, tá bom? Você vai ter aí a chave Pix. Que Deus te abençoe e espere, hein, para a glória de Deus, a quarta parte desta mensagem,
dando continuidade sobre como descobrirmos e como age o invejoso. Vamos aplaudir Jesus bem forte.